Estimados irmãos e irmãs, caros rádio-ouvintes que nos escutam pelas ondas da Rádio Santa Cruz, durante a Quaresma revivemos os 40 dias de Nosso Senhor no deserto. Este é um tempo de renovação espiritual. E mais do que isso, é um tempo de combate espiritual. É um tempo de luta contra o mal, contra o tentador, contra aquele que quer nos desviar do caminho do Senhor. E um bom lema para esta nossa Quaresma poderia ser este do Salmo 50, que nós cantamos há pouco. É um salmo penitencial e poderíamos internalizar isto dentro de nós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Esta pode ser a nossa inspiração para esses 40 dias de preparação para a Páscoa. Entramos, portanto, na Quaresma. E o que significa entrar na Quaresma? Primeiro, é um tempo de compromisso particular no combate espiritual contra o mal presente neste mundo. Enquanto aqui peregrinamos, temos que ter esta atitude combatente contra o mal, até que o Senhor nos chame e que Ele nos encontre de pé. Entrar na Quaresma significa lutar contra os próprios defeitos e as causas dos nossos defeitos, até a causa última, que é o demônio. Entrar na Quaresma significa não descarregar o problema do mal sobre os outros, sobre a sociedade, e muitas vezes culpamos Deus, mas nós reconhecermos as nossas próprias responsabilidades, a começar por mim. Eu, Padre Rodrigo, devo reconhecer as minhas responsabilidades e não sempre apontar para os outros aquilo que eu mesmo preciso mudar. No fundo, a Quaresma é assumir a cruz e seguir Jesus com humildade e com muita confiança. É uma decisão pessoal e comunitária. Nós, como comunidade que reza, uma comunidade orante, é por isso que nós estamos aqui, nós juntos, e cada um pessoalmente, enfrentarmos o mal junto com Cristo. A Quaresma trata-se, portanto, de seguir Jesus, que se decide firmemente em abraçar a cruz, ápice da nossa salvação. Como Jesus que livremente abraçou a cruz, como Jesus que firmemente seguiu o caminho do Calvário, nós também fazemos bom uso da nossa liberdade e nos decidimos pelo Senhor. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós olhamos para o mistério do jejum de Jesus no deserto e as suas tentações. É a primeira vez que aparece nos evangelhos
Jesus sendo explicitamente atormentado pelo diabo. Mas por que Jesus deixa que isso aconteça? Por que Deus permite que isso aconteça? Primeiro, para nos dar um exemplo de humildade. Aliás, tudo que Jesus faz é exemplo de humildade. Recordemos, Jesus se inclinou para ser batizado por João Batista, sem ter pecado nenhum. Jesus lava os pés dos apóstolos, invertendo a lógica. É o servo que lava os pés do Senhor. E Jesus se faz servo para lavar os pés dos seus discípulos. A própria cruz. Jesus não tinha onde cair morto. Sinal de humildade, permitir ser tentado. E a outra razão é para que nós não nos assustássemos como se fosse algo inesperado na nossa vida. Se Jesus foi tentado, quem somos nós para não querermos ser tentados? E para quem tem uma vida espiritual avançada, vai ver isto com muita frequência, vai ver a tentação. Quem não tem fé, nunca é tentado. Que engraçado. Quem não tem fé não enxerga a tentação. Mas quem tem fé, sabe que a vida é um desafio. Que a fé é um grande desafio para se manter firme na vontade do Senhor. Gostaria de trazer aqui Santo Agostinho, que reflete um pouco sobre essa questão da tentação da nossa vida cristã. Ele diz: o progresso se realiza na prova. Quando nós vencemos uma tentação, nós nos fortalecemos e progredimos. Portanto, a tentação nos faz avançar. Somos tentados. Então, superando a tentação, avançamos na vida espiritual. Ninguém se conhece a si mesmo, diz Santo Agostinho, sem ser experimentado, sem ser provado. Com as provas nós percebemos os nossos limites, percebemos que somos fracos, percebemos que precisamos de Deus, senão o nosso orgulho vai lá em cima. Somos frágeis, por isso somos tentados, e aí reconhecemos o quanto nós somos fracos e necessitamos do amor e da força de Deus. Diz Santo Agostinho: se não for tentado, não pode ser coroado sem ter vencido, não pode vencer se não tiver combatido, não pode lutar se não encontrou o inimigo e as tentações. Queridos irmãos e irmãs, o demônio sempre promete mais do que aquilo que ele pode dar. Sempre torna atraente aquilo que na verdade é miserável. Lembremos do ditado popular: nem tudo que brilha é ouro, e no deserto há miragens. E para nos provar, o demônio conta com as nossas ambições, com o nosso desejo de glória pessoal, de vaidade, com a nossa concupiscência, que é aquela inclinação que nós já temos para o mal.
fruto do pecado dos nossos primeiros pais. O pior dos ídolos é o nosso próprio eu, confiar nos próprios projetos, sem a presença ou a graça de Deus, sem o auxílio divino, achando que podemos tudo e iremos longe. Jesus também se dirige hoje a nós e diz, como falou no Evangelho: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É isto que nós queremos e pedimos: servir a Deus, alicerçados na vocação que Ele nos chamou. Servir somente ao Senhor. Vós não podeis servir a dois senhores, disse Jesus. Ou amará a um e odiará a outro, não tem como. E nós precisamos confiar, porque o Senhor estará ao nosso lado no momento da tentação. De Jesus que disse: coragem, eu venci o mundo. Ou podemos rezar com o salmista: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem eu terei medo? Esta confiança que nós precisamos ter no Senhor. E a sabedoria da Igreja e da vida dos santos sempre nos ensinam: vamos fugir das ocasiões próximas de pecado. Não vamos entrar naquela zona, naquele perímetro de risco para a nossa vida, porque se chegar perto não vai ser forte o suficiente e vai cair. Isto é sabedoria. Não se aproximar, porque quem ama o perigo, nele perece. Que a nossa súplica hoje seja do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Vamos pedir a graça de Deus e também aproveitar os recursos para vencer a batalha. A oração, existem tantas formas de oração. A oração que é o diálogo amoroso com Deus. A penitência, que são os pequenos sacrifícios generosos, silenciosos, por amor a Deus e aos irmãos. E a caridade, que relativiza os bens deste mundo e coloca a nossa esperança nos bens eternos. Na Quaresma somos chamados a despojar-nos de nós mesmos e nos revestirmos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.